Pronto. O presidente. Moisés, é você o presidente? Sim. Uhum. Pode começar. Então, obrigado, viu? Muito obrigado. Então, vamos a dar começo à qualificação do Renato Tigre. Mas antes de ceder a palavra ao Tigre, eu quero agradecer ao professor ah, Wilson Fusco e agradecer ao professor também Josivan Justino por ter aceitado participar da qualificação. Tá? Então, vamos a ceder a palavra ao Tigre, vai ter mais ou menos uns 25, 30 minutos para falar desse projeto. E aí, em sequência, vamos a dar a palavra para os professores, não? Começando com o professor Josivan e depois o professor Wilson, tá bom? Então, tá. Então, Tigre, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Fusco, professor Josivan, professor Moisés, a todos que estão assistindo. Hoje eu vou apresentar o trabalho de qualificação, certo? A minha qualificação, que tem o tema Migração, Intercursos de Estudantes da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. É, Cadê? Oxe. Então, o trabalho vai estar dividido na introdução, na revisão da literatura, materiais e métodos e resultados preliminares. Então, a área da migração intercursos de estudantes de nível superior ainda é uma área pouco explorada demograficamente, certo? O desenho da trajetória dos estudantes dentro da universidade é de extrema importância, certo? E para o direcionamento e tomada de decisões pela gestão superior, sobretudo em um cenário onde fenômenos não planejados podem ocorrer, como é o exemplo da pandemia de 2019, de Covid-19. Então, nesse sentido, conhecer as trajetórias dos estudantes pode ajudar na formulação de propostas de políticas acadêmicas de retenção dos alunos até a conclusão deles no próprio curso. Essa retenção no melhor sentido da palavra. Então, o despertar por esse estudo, por conhecer como se dão essas trajetórias dos estudantes dentro da universidade, foi motivada quando o INEP, em 2015, divulga dados de que, no ano de 2010, 11% dos alunos desistiram dos seus cursos. E, em 2014, essa porcentagem aumentou exponencialmente, atingindo 49%. Um dado mais alarmante é do Censo da Educação Superior, que apontou a desistência de 56,8% dos ingressos no ano de 2010 e 37,9% alunos desse período concluíram o curso, certo? E o nosso estudo de como vai ser da migração, ela vai ser dada na Unilab, certo? Uma universidade criada no período de expansão do ensino superior. E essa universidade, ela visa a interiorização e a internacionalização. Essa internacionalização é dada porque ela recebe alunos dos países lusófonos, até como o próprio nome dela, né, já diz. Principalmente alunos da África, como Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, entre outros. E no período que a gente está estudando, a universidade possuía 22 cursos, né? Como a gente vai avaliar a migração intercursos, nesse período aqui de 2011 a 2022, ela possuía essa quantidade de cursos, entre esses daqui, administração, agronomia, certo? E desses, a gente tem uma particularidade com relação ao curso de humanidades, certo? Porque ele é a porta de entrada para os cursos de antropologia, história, letras, pedagogia e sociologia. Nesse caso, é parecido com o que acontece no CIT, que os alunos entram no CIT e depois eles podem escolher alguma das engenharias, né? Então, nesse sentido aqui, a gente não vai considerar como uma migração, ok? Esse mapa aqui, ele traz os campos onde a Unilab está presente. No estado do Ceará, que tem três, o campus da Liberdade, Palmares e Auroras.
e na Bahia tem o campus dos Malês. Eles ficam aproximadamente 80 quilômetros da capital, certo? Nesse gráfico, eu trago aqui as formas de entrada dos alunos na Unilab. SISU, seleção de estrangeiros, só que a gente só vai estar interessado nas formas de ingresso que o aluno pode realizar uma migração, que são eles o SISU, o SISURI, o SISURI remanescentes, a reopção e a transferência voluntária, certo? E com isso, a gente tem como objetivo analisar quais cursos têm área e quais cursos e áreas têm maior taxa de imigração e emigração, determinar quais cursos apresentam taxas significativas de evasão e retenção, analisar a taxa de sucesso por curso, analisar a taxa de sucesso da Unilab, que é uma extrapolação do objetivo anterior, discutir os efeitos do contexto da pandemia sobre a dinâmica da migração entre cursos e determinar a esperança de vida nos cursos. Esse último aqui, ele ainda está sendo avaliado, certo? Se ele vai permanecer nos objetivos, devido a algumas limitações nos dados, que vai ser explicado mais a seguir. Sobre a revisão da literatura, a gente vai utilizar o modelo multi-estado para atingir os objetivos, certo? E ele é um modelo que permite captar a movimentação do indivíduo entre o início e o fim do processo, em vez de avaliar somente, como no caso, na demografia, nascimento e morte. A gente pode avaliar o que aconteceu entre o nascimento e a morte. Então, ele é um modelo que a gente pode observar ele na migração, na nupcialidade, na educação e na saúde. Na migração, Roger, em 2008, ele fez uma retrospectiva de todo o seu estudo sobre o modelo, que teve início em 1965, quase 4 décadas de estudo. Ele avaliou o estado da arte e observou 4 pequenos fluxos que o modelo se encontrava. Então, primeiro ele observou modelos de regressão focados na migração. Depois ele observou o modelo gravitacional, não conheço esse modelo, mas era utilizado modelos de regressão log linear para que ele fosse estimado. Em seguida, ele observou modelos simples de cadeia de Markov, que é o que a gente vai utilizar aqui para chegar nos nossos objetivos. E, por fim, ele observou modelos matriciais que projetavam populações de forma unirregional. Farago, em 2014, também estudou a migração, só que ele estudou a migração interna na Hungria e utilizou os dados de migração e mortalidade desse país. Nesse trabalho, ele conseguiu efetuar a tabela de sobrevivência multi-estado, que é uma generalização das tabelas de sobrevivências clássicas. Ela foi desenvolvida por Roger, no ano de 1975, quando ele observou a migração em 17 países. Um trabalho que não está no projeto que eu enviei para vocês é esse de Klabund, que ele propôs estender o modelo de Roger, incorporando o elemento comportamental que explica a intenção da migração entre o Senegal e a França. Aí, com relação à nupcialidade, a gente tem Freire e Alguerre, salve professor Moisés, salve professor Flávio, que eles estudaram a nupcialidade no Brasil nos anos de 1981, 2000 e 2010. E eles observaram as transições entre os estados conjugais, solteiro, casado, divorciado e viúvo. Um resultado que é interessante nesse trabalho é que os homens fazem mais transições do que as mulheres, no sentido de que eles mudam mais de estado civil. Que quando um homem se divorcia ou fica viúvo, ele tende a engatar um novo relacionamento. Ou seja, ele vai de novo entrar no estado casado, podendo ficar viúvo, se casar de novo, ficar viúvo e se casar de novo. Certo? Na educação, foi observado aqui em Lee Choi, 2014, e em Lutz e Ghost, 2003, que eles fazem um trabalho semelhante, quando eles acompanham a transição de uma corte entre os estados de escolaridade, das pessoas sem ensino, do ensino primário, do ensino médio e o ensino superior. Certo? Dutt e Mathieu, 2011, eles abordam a transição acadêmica entre os cursos de economia, contabilidade e administração,
onde os estados são observados no contexto de ativos pela primeira vez, ou de ativos pela primeira vez, inativos pela primeira vez, ativos pela segunda vez e inativos pela segunda vez. E eles também fazem a comparação entre dois modelos, dois pacotes do software R, que é o pacote MSM, que ajusta modelos markovianos em tempo contínuo, e o MS-State, que é um pacote que não se restringe só aos modelos markovianos. Na saúde, a gente tem Meire Machado e outros colaboradores, e os outros colaboradores trabalham, que avaliaram a sobrevivência de pacientes diagnosticados com câncer, certo? Ele avalia o avanço da doença em 3 estágios, contando, e o quarto seria a morte, um estado absorvente, que entrando nele não se sai mais, né? Eles apresentaram vários softwares para ajustar o modelo, o R, o SAS e o Fortran. Eles, quando falaram do R, eles também citaram o modelo MSM e o MState, certo? Outro trabalho interessante é esse de Reis, que ele avalia, ele também não está no trabalho que eu enviei para vocês, mas ele avalia a progressão do trabalho de parto em mulheres admitidas para ter o parto normal. Ele acompanha a dilatação do colo do útero, né? Em mulheres da Nigéria e de Uganda. Agora, falando um pouco do material e método, a gente tem esse esquema aqui que vai resumir mais ou menos como é que vai ser aplicado. A gente vai observar essas transições na Unilab, certo? Nesses trabalhos que eu mostrei para vocês, os estados de transição, eles têm mais ou menos uma hierarquia, né? Indo do menor para o maior. No nosso caso, não existe uma hierarquia porque a gente vai estar trabalhando com mudanças de curso, ou seja, um aluno pode ir de administração para qualquer outro curso, para qualquer outro estado. No caso do casado, ele que saía de solteiro e ia para casado. De casado não, da nupcialidade. Ele saía do estado de solteiro para casado e casado para divorciado ou viúvo. Então, ele tinha uma trajetória mais ou menos já traçada. Nesse caso aqui da universidade, não tem. Então, quando o aluno ingressa, ele vai ter o status ativo na universidade. E a partir disso, ele pode seguir 2 caminhos. Ou ele é evadido, ou ele conclui o curso. No nosso caso, a gente vai... E os evadidos podem ser distinguidos de 3 maneiras, né? Os que mudam de curso dentro da própria instituição, os que mudam de universidade e os que desistem da vida acadêmica. Então, quando foi pronunciado que o INEP pronuncia aqueles dados, né, expõe aqueles dados, o que é que aconteceu com esses alunos que ele disse que desistiram? Será que eles mudaram de curso, que eles mudaram de universidade ou eles realmente desistiram da vida acadêmica? Certo? Então, é com esse intuito que a gente quer estudar essa migração. Trazendo para termos mais demográficos, esses ativos aqui para a universidade seria como os nascidos. Os evadidos e concluintes, eles seriam como morte. Mas os evadidos, ora ele vai ser morte e ora ele vai ser migração. Morte quando ele tiver, no nosso caso aqui, essa desistência da vida acadêmica e a mudança para outra universidade. E ele vai ser migrante quando ele migrar de curso dentro da própria instituição Unilab. Certo? Então, a gente tem os nossos dados aqui, que vai ser trabalhado os alunos da Unilab no período de 2011 a 2022, que vai estar separado por curso, número de matrícula do aluno, data da matrícula no primeiro curso, data da matrícula no segundo curso, né, no outro curso, o gênero e o estado dos alunos siga A, se ele vai estar com status ativo, formado, formando, trancado ou cancelado. Certo? Esse formando, eles são os alunos que estão só com o trabalho final para concluir. E nesse período ele ainda pode realizar alguma transição. Então, a gente vai trabalhar com os ativos e formandos e com os cancelados, certo? Que é quando ele cancela a matrícula para dar entrada em outro curso, certo? E o modelo multistado, ele vai ser utilizado para
que a gente consiga descrever essas transições. Por definição, o modelo multistado é descrito da seguinte maneira: ele é um processo estocástico x de t, tal que t pertence a t com espaço de estados finitos S, variando de 1 até n, em que t, nesse intervalo fechado, é um intervalo de tempo finito onde t toma seus valores. Traduzindo, a gente vai ter um conjunto de dados com várias variáveis caminhando ao longo do tempo. E esse tempo vai ser finito, que vai ser o tempo de duração do curso, certo? E o espaço de estados também finito. Esse espaço de estados são todas as possíveis transições. 1, 2, 3 transições também vai ser finito, porque senão o aluno ia poder, se não fosse finito, o aluno ia poder ficar transitando entre vários cursos, né? Ele nunca ia acabar, ia ficar sempre nessa recorrência de transição. E o modelo multistado, ele é um processo estocástico marcoviano. E o processo estocástico marcoviano, ele é definido com essa seguinte probabilidade condicional, em que a gente tem a variável aleatória, indexada por esse tempo, no, no, nesse estado. Então, a probabilidade de x no tempo t, k mais 1, estar no estado xk mais 1, condicionado ao seu passado. No passado, x estava no estado xk, no x, no tempo k menos 1, ele ia estar nesse estado xk menos 1, e no tempo xt0, ele ia estar no estado 0. Então, o processo estocástico marcoviano, ele vai dizer que o processo depende do passado imediatamente anterior. Ou seja, traduzindo, a probabilidade do aluno no tempo t estar no curso X vai depender de no tempo passado ele estar no curso imediatamente anterior. Por exemplo, o aluno se matriculou em administração e mudou para agronomia, e depois de agronomia mudou para economia, para letras, e a gente quer saber a probabilidade de ele estar em letras no período atual, ele vai depender só do instante imediatamente anterior, onde ele estava, a probabilidade de ele estar em agronomia, certo? Quando a gente resolve essa probabilidade condicional, antes, a gente vai substituir aqui esses valores por J e I para ficar mais fácil da gente entender lá na frente, a matriz. Daí, substituindo esses valores, a gente vai resolver a probabilidade condicional e a gente vai chegar nessa probabilidade de IJ. A gente bota IJ aqui para ficar mais fácil quando a gente for botar na matriz. A probabilidade de estar no instante 1. Essa diagonal principal aqui quer dizer que eles não migraram. São as pessoas que permanecem no curso. Certo? A gente vai entender melhor com a matriz. Então, a gente já vai aqui para os resultados preliminares, que a gente tem essa matriz de transição, ainda não é com as probabilidades, certo? Em que a gente tem aqui, nessa linha superior aqui, os cursos de chegada e aqui os cursos de origem, certo? Então, ele estava em administração e permaneceu em administração. Aqui o aluno estava em administração e foi para agronomia, de administração para antropologia. Na diagonal principal, né, para ficar mais visível, o professor Moisés sugeriu a gente colocar o total aqui de todos os que estavam em administração, e essa aqui é a distribuição dos alunos que migraram. E aqui é o total dos alunos de administração sem os migrantes, certo? Só os alunos que permaneceram em administração nesse período de migração, certo? Essa tabela está grande ainda, mas a gente consegue resumir ela, certo, em outra tabela, em que eu vou dar aqui uma legenda para elas, que a gente vai ter os alunos migrantes, alunos emigrantes, o saldo migratório acadêmico, a taxa de migração estudantil, a taxa de imigração estudantil e o saldo migratório acadêmico proporcional. O aluno imigrante vai ser aquele aluno, se refere à chegada do aluno no curso de destino, certo?
Então, é aquele aluno que se matriculou no curso e, quando foi observado, e ingressou num curso diferente, certo? Ele está matriculado em outro curso. O aluno emigrante se refere à saída do curso de origem, o aluno que deixou o curso de origem. O saldo migratório acadêmico é a diferença entre os alunos imigrantes e o aluno migrante, a taxa de imigração estudantil. É o número de alunos imigrantes de um determinado curso dividido pelo total de alunos desse mesmo curso. A taxa de imigração estudantil é o número de alunos imigrantes de um determinado curso dividido pelo total de alunos do mesmo curso. E o saldo migratório acadêmico proporcional, ele é semelhante à taxa líquida de migração, certo? Que vai ser o saldo migratório acadêmico de um curso dividido pelo total de alunos desse mesmo curso, certo? E aqui está a tabela de resumo daquela matriz, que a gente tem aqui os alunos imigrantes, os alunos emigrantes, o saldo migratório acadêmico, o total de alunos, a taxa de migração em porcentagem, a taxa de imigração em porcentagem também, o saldo migratório. Ela vai ficar mais resumida ainda quando eu apresentar os gráficos, certo? Aqui, ela também, só que ela com um zoom, para a gente visualizar melhor. Então, a gente tem aqui os alunos de administração, os alunos imigrantes, a gente tem 111, os alunos imigrantes 25, saldo migratório 86, certo? Isso indica que, quando ele é positivo, é a chegada dos alunos, chegaram a 86. Quando está negativo, significa que o curso perdeu alunos, certo? Está com saldo negativo. O total de alunos, a taxa de migração, a imigração e o saldo migratório é igual àquela tabela. E aqui é o que interessa, são os gráficos, certo? Então, esse primeiro gráfico, ele é referente aos alunos emigrantes, né? Os alunos que deixam seus cursos. Só que aqui a gente tem esses valores esses números em valores absolutos, certo? E em valores absolutos, a gente percebe que humanidades aqui está em primeiro lugar, com 303 alunos deixando o curso de humanidades nesse período. Aqui a gente observa engenharia de alimentos e serviço social, que não tem nenhuma perda, mas eles são cursos relativamente novos na instituição, certo? Criados em 2021. Por isso que talvez de 2021 para 2022 não teve nenhuma perda de aluno, nenhum aluno desistiu nesse primeiro ano de curso. Assim como relações internacionais, ciências sociais, letras inglesas e engenharia da computação também são cursos novos, por isso que eles vão aparecer aqui embaixo, certo? Com poucos alunos trocando de curso, saindo deles, certo? Só que, como está em dados absolutos aqui, a gente não consegue fazer essa comparação, dizer quem perdeu mais e quem perdeu menos. Por isso que a gente calcula essa taxa. E quando a gente calcula a taxa de imigração, a gente vê que aquele estigma carregado pelas ciências da natureza da Terra, as ciências exatas, elas permanecem aqui no primeiro lugar e nos 4 primeiros lugares, né? Em que matemática, física, ciências de natureza, matemática e química são os cursos proporcionalmente que os alunos deixam mais, né? E o serviço social e engenharia de alimentos também permanece aqui, porque não teve nenhuma saída. E relações internacionais, ciências sociais e pedagogia são os cursos que menos, né, os alunos menos deixam. Agora, partindo para imigração, a gente tem que a administração, em termos absolutos, é o que recebe mais alunos, seguido de enfermagem e ciências biológicas. E ciências da natureza e da terra, tem um detalhe aqui que eu não falei sobre ciências da natureza e da terra, que ele é um curso que está extinto desde 2017, certo? Por isso que aqui não tem, só teve 2 chegadas, né? Ele aparece em último aqui. E relações internacionais é o curso que menos pessoas escolhem depois que entram na primeira, né, no primeiro curso. E ciências sociais é o terceiro menor, né? Os cursos mais escolhidos em termos absolutos é enfermagem, ciências biológicas, letras portuguesas. Mas olhando nos termos relativos, a gente vê aqui que engenharia de alimentos, farmácia, ciências biológicas, engenharia da computação são os mais escolhidos para serem trocados, né? Para serem trocados não, porque os alunos trocam, né? O primeiro curso por eles.
E humanidades, apesar de ser um curso que ainda existe, né, e ciência da natureza já está extinto, ele aparece em último, como o menos escolhido, né? E aqui a gente percebe que os mais escolhidos são aqueles, tirando aqui engenharia de alimentos, que ele carrega, não tem tanto cálculo, né, quanto um curso de engenharia de elétrica ou engenharia civil. Mas eles são cursos que têm poucos cálculos aqui, né, que fogem dos números. Eles aparecem aqui nas primeiras colocações, né? Olhando aqui para o saldo migratório, a gente tem ele aqui também em termos absolutos, né? Eu vou falar logo em termos relativos, que fica melhor da gente observar. E matemática, né, ciência de natureza e matemática, ele é o que tem o saldo menor, né, negativo, o maior negativo, no caso. E engenharia de alimentos é o que tem o maior positivo, é o que recebe mais alunos em termos percentuais, certo? E farmácia vem em segundo lugar, como o que recebe mais alunos, certo? Então, com isso, a gente consegue verificar quais cursos, tipo, servem de trampolim para outros cursos, né? Quais cursos os alunos escolhem entrar para chegar em outro curso. E, com isso, eu termino a apresentação da qualificação. Esse aqui é um cronograma de atividades, né? Em que hoje, nesse mês, está acontecendo a qualificação. Aqui, nesse mês também vai ter a avaliação das sugestões da banca, as correções, os estudos de desenvolvimento das tabelas de sobrevivência no Estado, que, apesar de estar no trabalho que eu enviei para vocês, devido a essas limitações nos dados, né, que faltou explicar essas limitações nos dados, essa limitação é a seguinte: o banco de dados ele não guarda um histórico do status do aluno. Por exemplo, um aluno que entrou em 2016 e no ano de 2019 ele cancelou a matrícula, quando eu for observar ele nos anos de 2017, 18, ele vai aparecer com o status cancelado, mesmo ele tendo o status ativo naqueles anos. O mesmo vai acontecer com trancado. Então, não consigo ter a quantidade de alunos ativos por ano. Ora eu vou estar superestimando e ora eu vou estar sobreestimando essa quantidade. Então, essas limitações nos dados impedem com que a gente consiga desenvolver essa tabela de sobrevivência multi-estado. Ela ainda está em estudo. A gente está vendo se consegue contornar isso para conseguir desenvolver essa tabela multi-estado, para conseguir chegar na esperança de vida do aluno no curso, certo? Aí, com isso, a gente vai ter a análise final dos dados, a revisão e redação final, a entrega do texto, e em julho de 2024 é que a gente pretende defender essa tese. Então, obrigado e estou à disposição da banca.